Boa tarde. A gente começou a falar em geopolítica na semana passada, e eu trouxe aqui emprestado uma aula de slide do professor Vladimir Trevisan, lá do Paraná. Então, o que me interessa hoje falar? O Brasil, isso aqui é o território brasileiro, é o espaço geográfico que é dominado pelo país. Tá? Então, o território é esse que abrange aonde se encontra esse estado, essa nação. Tá? Limites e fronteira é o que divide um país do outro ou o que divide um estado do outro. Por exemplo, aqui eu vou colocar para vocês, esse desenho está ótimo. O fronteira é quando geralmente um estado, um país se acaba e o outro país começa. A divisa já é internamente dentro do país. E o limite, né, é o que está à esquerda, à direita. Geralmente a gente usa mais para município, tá? Quando a gente fala município de mente, quais são os limites? Barra do Piraí, Vassouras. A divisa é quando a gente divide em entes nacionais. No caso do Brasil, a gente chama de estados, tá? Então, fronteira é o que divide países. A divisa é o que a gente fala em termos de estado, e limite, geralmente nós usamos para... Isso aqui é o Estado-nação. O que é um Estado-nação? O Brasil é um Estado-nação. Por que ele é um Estado-nação? Porque ele tem o povo, ele tem a sua cultura criada por esse povo, pela mistura desse povo, pela vivência desse povo, e ele vive dentro de um território. Então, o Estado-nação é quando eu junto o país, que é o aspecto físico, que seria mais ou menos o território, e o Estado, que é a parte política. Quem governa, como governa, a quem governa. Tá? O governo são as leis que regem esse país. Hoje, o nosso governo do Brasil é representado por um presidente, mas já houve época que ele foi representado por um imperador. Né? Hoje, nós somos um país democrático. Nós escolhemos os nossos representantes. Já houve uma época que nós não tínhamos direito a escolher. Ou o grupo que escolheram, um grupo muito pequeno. Nação é quando eu junto o governo e a nação. A nação são as pessoas, é quem vive dentro desse território, é quem vive dentro desse espaço físico que nós chamamos de país. Tá? Então, resumidamente, o governo é alguém ou algum grupo ou pessoas ou cargos que representem o povo. No caso do Brasil, nós somos um governo representativo. Tá? A diferença entre Estado e governo está na hierarquia entre ambos. O governo é, na verdade, apenas uma das instituições que compõem o Estado. Por exemplo, a presidência da República é uma instituição. A Câmara dos Deputados é outra. Aqui em Mendes, né, a gente tem o governo de Mendes. A prefeitura é uma instituição. Ele não governa sozinho. Ele precisa dos vereadores. A mesma coisa o nosso presidente. Ele não é soberano. Ele depende do acordo entre a Câmara. Tem o Supremo Tribunal, que é a Justiça. Tá? O país é um território delimitado. Então aqui nós temos lá, ó, tudo, esse mapinha está muito legal, mostrando a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, México, aqui na América, Argentina, na África, vários países, cada país tem a população. Então, finalizando, gente, governo, ele passa, né, e o Estado fica. Então, o governo são instituições que formam o Estado. Então, é interessante a gente pensar nisso, que os governos são transitórios. Hoje, o nosso governo é representado pelo nosso presidente da República e por uma Câmara de Deputados. Amanhã, nós teremos outro governador, outro presidente, outra Câmara de Deputados, outro Senado. Então, o governo, finalizando aqui, né, a diferença, o país é esse território que abriga uma nação, que, resumidamente, voltando um pouquinho, nação é um grupo de pessoas que se encontram, um grupo de pessoas que têm alguma coisa em comum, uma cultura, uma língua, qualquer conhecimento ancestral, né? E a soberania
é quando um país ele tem a sua liberdade de governar sem que ninguém se intrometa. Né? No nosso caso, nós temos a nossa Constituição que nos garante essa soberania. Então, os Estados Unidos, o México, a Argentina não pode determinar o que acontece dentro do Brasil. Isso é uma decisão nossa, do nosso governo, das nossas instituições, da nossa Constituição, porque a Constituição é o limite das nossas ações enquanto país, enquanto governo, enquanto pessoas, né?